na biblioteca Bach. Bom, então a mineração de SNPs baseada no sequenciamento Sanger tradicional, ela envolve, por exemplo, aqui, né, nós representando um sequenciamento usando essa biblioteca Shotgun, tá? Nós temos o DNA, por exemplo, de múltiplos indivíduos. Esse DNA, então, deverá ser fragmentado, tá? Sequenciado e novamente reunido, tá? Ou seja, é como se nós pegássemos e realmente montássemos um quebra-cabeça a partir de uma peça muito maior, ok? E que essa peça foi completamente fragmentada e nós precisamos encontrar as arestas comuns, né? Os pontos de consenso entre esses fragmentos. E aí, então, a montagem ela ocorre a partir da sobreposição. E a sobreposição ela é feita a partir de comparação de fragmentos entre si. Quer dizer, dentro dessas porções de consenso, né? Entre essas porções de sobreposição, nós podemos encontrar, então, por exemplo, mismatches, né? Ou, no caso, pontos em que não há um consenso. E aí, então, esses famosos mismatches, né? Ou pontos sem consenso de discrepância, podem ser, se não forem artefatos de técnica devido à presença de SNPs. Bom, então aqui o caminho, por exemplo, utilizando a tecnologia de sequenciamento de Sanger, né, no caso, para a obtenção das sequências, né, e assim a obtenção dos SNPs, a partir de genomas, transcriptomas, e sequências de hashes, por exemplo, nós podemos então obter o sequenciamento, né, a sequência primária dessas fontes, usar então programas para obtenção das bases, né, quais são os programas esses, né, como por exemplo o Fred, o qual que consegue ler cromatogramas, né, a geração de picos de fluorescência, né, outros programas para a montagem das sequências após a obtenção das bases, né, por exemplo o FRAP, né, e aí posterior detecção daquilo que é de fato, né, um polimorfismo e não um artefato da técnica, podendo ser então passado primeiro por esse passo, ou então a partir da sequência verificar aonde está o polimorfismo, né? A partir da direta visualização da sequência, tá? Existem diversos algoritmos estatísticos por trás desses programas, gente. E aí, no caso, com a obtenção então dos polimorfismos, nós podemos fazer uma análise final, fazendo um relatório dos polimorfismos que de fato ocorreram, de fato são hereditários, né, a nível genético, e no caso fazer então a genotipagem individual de cada indivíduo. Aqui então nós temos uma representação também de mais um programa, ok, do Polyfred, em que nós podemos verificar os cromatogramas e então determinar SNPs, né, pontos discrepantes, ao longo de sequências obtidas comparadas contra algumas referências, tá? Então nós temos aqui diversas sequências que podem ser comparadas e verificar então quais delas podem, no caso baseado nos picos, né, de fluorescência dos cromatogramas, que formam então possíveis SNPs, né, perdão, ao longo dessa sequência. E aqui mais uma vez um outro programa, né, Polybase, usando por exemplo inferência bayesiana para dar a descrição de novos SNPs, né, em que nós comparamos várias sequências obtidas por sequenciamento Sanger contra uma sequência de referência, por exemplo, podendo obter um consenso. E aí, desse consenso, nós podemos, por exemplo, discernir entre pontos, sítios que são monomórficos, tá? As bases monomórficas e bases que são polimórficas, que podem, então, estatisticamente representar SNPs. Bom, então, mais uma vez, a visão geral do processo, né? Nós temos, então, várias sequências que serão comparadas, então, com uma sequência de base, né? Uma sequência de referência, para verificar, então, os consensos, né? E aí, então, com alinhamento múltiplo ancorado a essa sequência de referência, nós podemos, então, fazer filtros dos chamados parálogos, né? Ou cópias, para retirar, por exemplo, excesso de mismatches, levando em conta valores de qualidade, tá? Que aí, no caso, a gente pode fazer o uso de matrizes, né? Matrizes de alinhamento, de área de comparação de sequência, e verificar, então, quais posições, de fato, então, são realmente válidas
que realmente representam SNPs e quais posições são mais artefatos de técnicas, tá? Tudo com base em análise estatística, né, por trás dos algoritmos desses programas. E aí então detectamos os SNPs a partir da diferença entre verdadeiros polimorfismos e erros de sequenciamento utilizando tais valores de qualidade, né? Então, o método Sanger foi o único método utilizado por volta de 30 anos seguidos, ok? E Sanger processa em paralelo 96 sequências, né, em placas, enquanto tecnologias ditas de sequenciamento de nova geração podem processar milhões de sequências simultaneamente a um custo até 6 vezes melhor, ok? E aí nós temos então a inevitável comparação entre a tecnologia de Sanger com a tecnologia de NGS para a predição de SNPs, né? Já, obviamente, já podemos já analisar os principais problemas associados ao NGS. Tem a ver com relação, por exemplo, ao custo dos reagentes para a utilização da técnica e também a infraestrutura necessária para que então possamos fazer esse sequenciamento nessa escala de produção de sequências, né? Pois, por exemplo, algumas plataformas como a Illumina apresentam então realmente uma capacidade de geração muito grande, mas demanda então realmente alguns reagentes e isso em uma infraestrutura considerável para que então possamos fazer o processo. Bom, além disso, para lidar com esses grandes volumes de dados, nós realmente temos necessidade de que saibamos manipular esses dados da melhor forma, né? Usando softwares e algoritmos que possam então lidar, né, em máquinas, né, em hardware que tenha grande capacidade, né, esses grandes volumes de dados obtidos. Então, esses normalmente são os problemas associados, né? Muitos laboratórios que trabalham, por exemplo, com dados de sequenciamento, eles têm problemas com relação, por exemplo, ou ao custo, né, infraestrutura, ou à manipulação desses grandes volumes de dados. Bom, então aqui nós temos que é necessário que se faça então uma montagem, né, de referência também no NGS, tá? Porque no caso essa referência, no caso, ela vai ter um comprimento, um tamanho, né, uma sequência primária muito maior do que, por exemplo, obtida por sangue inicialmente, tá? E aí então nós podemos então mapear, que é o que seria então no caso a comparação de sequências, né? Mas mapear milhares de reads nessa montagem de referência, até para realmente posicioná-los ao longo do nosso quebra-cabeça. E então, nós temos então algumas coberturas médias necessárias para que nós tenhamos um bom mapeamento, né? Por volta de 100 vezes, no caso seria a cobertura necessária para a Illumina, e 454, então no caso 10 vezes, né? Dependendo aí de cada tecnologia, a capacidade de cada uma delas. Aí nós também temos a questão da análise estatística para a validação de discrepâncias, novamente eliminar artefatos de sequenciamento, né, e ficar apenas com os possíveis SNPs. E aí, então analisar também o software de análise disponíveis para realmente então fazer essas análises de discrepâncias, né? Que aí no caso cada software vai ter então uma base diferente, como inferências bayesianas, né, cadeias de Markov oculta, dentre outros tipos de metodologias estatísticas por trás dos algoritmos. E aí, então, nós podemos então desenvolver algoritmos, né, outros algoritmos que possam ser então otimizados para aumentar a velocidade do processamento dessas sequências. Bom, então, nós comparando também, por exemplo, o Sanger com o NGS, né? O Sanger ele apresenta uma diversidade até pequena em relação, por exemplo, ao NGS de softwares para análise dos dados. Justamente porque, devido à questão da escalabilidade, né? Da larga escala de produção de dados de NGS, é preciso que, então, às vezes, ocorram outras metodologias para análise, né? E aí nós temos alguns exemplos aqui como por exemplo o software Mira, que analisa então, por exemplo, genomas de procariotos para análise também de polimorfismos em genomas, no caso, né? Nós temos também, por exemplo, eh, o Pyrobase, no caso, que também utiliza a inferência bayesiana, né? O Polybase Short também, que também utiliza. O VALISCAN, que analisa realmente polimorfismos tanto em genomas procarióticos ou eucarióticos, ok? E aí nós temos várias ferramentas hoje disponíveis no mercado, sendo que boa parte delas também são livres, né? São livres para uso
né, pelo usuário. Bom, então aqui o parâmetro mais comum, né, como é também visto no sangue, né, mas que também é feito com base em uma montagem de referência, né, em que nós comparamos os fragmentos obtidos por NGS, também ditos como reads, né, também conhecidos como reads, tá? Que são os fragmentos gerados por cada rodada de sequenciamento, né? E aí nós podemos então comparar esses reads com a montagem de referência, né? E aí verificar qual seriam então as posições discrepantes que realmente corresponderiam a SNPs verdadeiros, né? E aí então comparar, por exemplo, com erro de sequenciamento. Aqui, por exemplo, a frequência de aparecimento dessas discrepâncias, né, é um dos critérios que são utilizados para a obtenção de SNPs verdadeiros, tá? E aqui, no caso, nós podemos ver que a frequência dessa mutação dessa discrepância, perdão, em relação a essa posição, ela é muito maior, ok? O que pode, então, validar essa posição como uma posição de SNP. Bom, então aqui, representado no programa o software EagleView, ok? Em que nós temos então uma montagem de referência, né? Notem que eu falo montagem de referência, realmente nós tivemos que montar primeiro um genoma base para que então possamos então fazer uma comparação, né? E aí então colocar realmente as posições de discrepância que constam, né? Em que constam SNPs, né? De fato. E aí então nós temos, por exemplo, aqui a geração de diversos reads sequenciais, né? Que vão então realmente ser alinhados entre si e irão então alinhar-se também à sequência de referência, né, montagem de referência. E aí então a frequência, né, a quantidade de vezes que há um dado discrepante, então valida, por exemplo, estatisticamente, entre outros parâmetros, a presença de um SNP, né, o que é diferente aqui em outras posições em que nós não temos essas frequências tão grandes. Mais uma vez aqui, né, nós temos uma posição que possivelmente poderia ser um SNP, comparando-se então com a montagem de referência, tá? E aí, no caso aqui, nós temos vários reads, vários fragmentos sendo gerados, provavelmente aqui pela tecnologia de Illumina. Bom, então nós temos também uma grande área importante, além da questão da geração de SNPs, que é a interpretação desses SNPs, né? E aí nós temos que colocar alguns conceitos, né, na prática, né, no caso. Que no caso, por exemplo, aqui o conceito de genotipagem, o conceito de haplótipo, ok? E alguns conceitos posteriores, por exemplo, né? Nós temos aqui o conceito de genotipagem, que é a questão da detecção de diferentes genótipos em indivíduos, né? O que vem a ser genótipos, tá, gente? Só lembrando a questão da genética básica. O genótipo, ele representa, então, a organização dos genes dentro dos cromossomos, né, dos indivíduos. No caso, o conjunto de cromossomos, então, vai ter um genótipo específico com o tipo, né, a qualidade dos genes e também a sua organização, tá? Então, isso então faz com que ocorra então derivações dos genótipos, né? E aí essas derivações vão produzir então cultivares, por exemplo, em plantas, vão produzir variantes, raças em espécies. E então o genótipo realmente ele envolve então a riqueza e organização dos genes dentro do genoma dos indivíduos, tá? E aí então nós podemos, por exemplo, né, fazer uma genotipagem observando-se então os SNPs presentes, né, dentro de cada genótipo, no caso, né. Então, por exemplo, se nós analisarmos apenas, né, as 4 possibilidades de posições possíveis dentro de cada posição no genoma de um indivíduo, né, adenina, guanina, citosina e timina, no caso, nós podemos então analisar que existem 4 genótipos possíveis, se a gente for colocar na resolução de um SNP, né? 4 genótipos possíveis para cada posição do genoma, né? Então, nós temos um genoma de tamanho X, par de bases, e aí, então, cada posição dentro desse genoma, no caso, terá, então, a possibilidade de ter 4 tipos diferentes de genótipos, tá? Considerando aqui, por exemplo, cada posição, um genótipo diferente. E aí, então, nós temos o conceito de haplótipo, tá? Derivado do tipo de genótipo em organismos haploides, tá? Mas aqui nós vamos expandir esse conceito. E aí, então, um haplótipo poderia ser, então, um cromossomo ou uma fita de DNA que apresenta um padrão único de alelos, né? E aí, no caso aqui, se nós levarmos o conceito de alelo à questão também da posição, né? Das posições de par de bases, né? Da sequência de cada posição dentro das sequências primárias,
do DNA, né, no caso e do genoma dos organismos, nós temos que então esse padrão de alelos ele pode ser limitado até o ponto das bases, ou seja, até o ponto de uma única posição dos SNPs. E aí então um cromossomo que apresenta então um padrão único de alelos do tipo SNP, no caso, ele será então considerado um haplótipo, ok? Um único cromossomo, uma única fita de DNA, ok? O genótipo então seria um conjunto completo, o haplótipo seria com relação a uma fita única de DNA, né, ou um cromossomo. E aí, então, a análise de genótipos a partir da visualização de haplótipos, né, e em altíssima resolução, analisando-se posição por posição, ou seja, variações, polimorfismos de um único nucleotídeo, ou SNPs, no caso, apresenta, então, diversas aplicações, como, por exemplo, o caso do uso de marcadores de doenças genéticas, tá? Diversas doenças genéticas estão associadas, por exemplo, a doenças, a associações com SNPs, tá? Então, a análise de haplótipos é fundamental na identificação de eventos de mutação e recombinação, tá? Porque muitos desses eventos, né, de ocorrência que ocorrem para modificar o genoma é devido à questão da presença de novos alelos em uma única posição, né? Em um SNP, no caso, né? Então, a análise de haplótipos ela pode ser útil para verificar hotspots, né? Pontos quentes de mutação e também de ocorrência de recombinação, tá? Então, em SNPs, um haplótipo é um conjunto de SNPs presentes em um mesmo cromossomo, tá? Porque se nós considerarmos que existem posições monomórficas, né? E existem posições que mudam ou polimórficas, e essas posições que mudam, elas estão presentes em mais de 1% da população e também são fixadas, né, ao longo do tempo, não são corrigidas, no caso, nós podemos considerar, então, que nós temos um conjunto de SNPs, né, e aí isso não vai gerar, então, esses haplótipos, né, nós podemos desconsiderar as demais posições e apenas considerar o arranjo de haplótipos formados por SNPs, tá, em conjuntos, em comparações de cromossomos. Bom, e aí nós temos outro conceito, né, que é o conceito de bloco de ligação, tá? O que que deveria ser então um bloco de ligação? Um bloco de ligação é nada mais do que um grupo de alelos, né, no caso aqui também de SNPs, né, em alta resolução, mais uma vez, posição por posição, dentro de haplótipos definidos, com pouca distância genética em centimorgans, né, entre si. E aí então nós temos então que pode ocorrer, realmente, né, uma questão de ligação gênica, pois a distância em centimorgans é muito baixa, né? E aí nós temos esse grupo de alelos dentro desses haplótipos que estão praticamente ligados, tá? Geneticamente, ocorrem poucos eventos de recombinação. Dentro de um bloco de ligação, por exemplo, acontece pouca ou nenhuma recombinação devido à questão da distância genética. Os SNPs dentro de um bloco de ligação são passados juntos nas gerações futuras, justamente porque não ocorre, então, muitos eventos de recombinação dentro do bloco de ligação. E aí, então, no caso, isso caracteriza bem o chamado autodesequilíbrio de ligação, ok? O desequilíbrio de ligação, ele denota a questão de que alelos que estão ligados caminham juntos ao longo de gerações, né? Eles são segregados juntos, né, ao longo de gerações. Esse conceito ele é muito importante, por exemplo, para verificar posições específicas dentro de haplótipos, né, que podem estar ligados a posições que podem ser usados como marcadoras, né, para a detecção de posições que podem vir a desencadear, por exemplo, doenças genéticas. E aí, então, nós temos esse conceito de desequilíbrio de ligação, que nada mais é do que a associação indireta, tá? É uma associação indireta, por quê? Porque os SNPs eles podem não estar relacionados, mas como eles estão dentro de um bloco de ligação, a distância genética em centimorgans, né, entre eles é muito pequena, o que faz, então, com que eles não sejam separados, segregados ao longo do caminho. Que eles sejam, então, repassados em eventos de crossing over, por exemplo, né? Ou de outros tipos de recombinação para, no caso, os próximos cromossomos em gerações futuras. E aí, por exemplo, se eu tenho um SNP que eu consigo detectar eh, por genotipagem, né, e ele estiver associado dentro de um bloco de ligação com um SNP que seja funcionalmente relevante, como por exemplo o SNP associado a uma doença genética, eu posso usar esse SNP para poder então rastrear, no caso, o processo de segregação, né, deste SNP funcionalmente relevante, né. Então notem que um cromossomo, um haplótipo, apresenta diversos blocos, né, e ocorre o quê? A recombinação entre os blocos.
mas muita pouca recombinação dentro dos blocos, né? Pois existe aqui uma região de alto desequilíbrio de ligação, ou seja, uma associação indireta muito forte.